Oi, turma, 204, Comércio Exterior. Hoje nós vamos falar sobre Incoterms. Nós já havíamos citado anteriormente, mas agora a gente vai falar especificamente, umas duas aulas sobre, porque é um assunto muito importante nas operações de comércio exterior, certo? Então a gente tem que ter um conhecimento adequado de Incoterms, porque eles são muito recorrentes nos contratos de compra e venda do comércio exterior. Então, os Incoterms foram desenvolvidos pela primeira vez em 1936 pela Câmara Internacional de Comércio de Paris. Né? Nós já falamos anteriormente sobre essa Câmara. Ela é um órgão não governamental que visa promover o comércio internacional e a globalização. Né? Então, ela vai ali regular algumas relações, colocar algumas normas, arbitrar conflitos entre as partes, né, intermediar esses conflitos, porque é fundamental em uma relação de compra e venda entre países diferentes que haja um órgão ali autônomo, imparcial, para resolver questões que porventura possam surgir, né, qualquer tipo de conflito. Essas Incoterms são revisadas periodicamente. Esse ano entrou em vigor as novas Incoterms de 2020, as anteriores que estavam sendo utilizadas eram de 2010, então de 10 em 10 anos essas Incoterms são revisadas. Então, afinal, o que é Incoterms? Incoterms é uma abreviatura em inglês para termo em português, termos internacionais de comércio. São normas padronizadas que visam regular o comércio internacional em diversos aspectos, né? E tem o papel de deixar clara a alocação de riscos e obrigações entre o comprador e o vendedor. Então, essas Incoterms nos contratos, elas vão estabelecer qual risco ali naquele trecho, quem naquele momento da operação de compra e venda de uma mercadoria, quem é responsável por aquele risco? É o vendedor ou é o comprador? Né? Quem é responsável por arcar com o descarregamento do produto, com o gasto com o transporte, com o seguro do produto? É o vendedor ou o comprador? Então, as Incoterms elas já vão deixar isso claro dentro do contrato. É importante dizer que elas não são imposições, ou seja, não é obrigatório que haja no contrato de compra e venda a Incoterm. Então, nesses casos onde as partes não aderirem a essa forma de estabelecer os riscos, né, as responsabilidades da operação, é importante que haja alguma outra forma de colocar no contrato de quem é aquele determinado risco naquele determinado momento da operação, certo? Para que isso não gere conflitos no futuro caso haja algum sinistro nesse trajeto. Aqui tem uma lista dos Incoterms de 2020, né? São sempre 11. As Incoterms de 2010 também eram 11, e 2020 continua 11. Aí tem algumas mudanças em relação de 2010. A principal é essa DPU, a número 10, que ela está substituindo a DAT, né? DAT. Ela ela é a única que fala sobre a entrega no local do transporte, né, até descarregamento ali no local de entrega. A entrega é a responsabilidade do vendedor. Então, essa é a principal característica dela. E qual é a função dos Incoterms? Definir os direitos e obrigações do vendedor e do importador. Ela vai deixar claro de quem é aquela responsabilidade. Por exemplo, vai falar local onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem deve pagar o frete internacional, quem deve realizar e pagar as formalidades de exportação e importação, quem deve contratar e pagar o seguro da mercadoria, quais são os limites do risco de cada um, né? Onde acaba o risco do vendedor e inicia o risco do comprador. Então, as Incoterms vão deixar claro todos esses aspectos da operação, o que vai ser muito importante para
tanto o vendedor quanto o comprador ter o conhecimento total dos riscos, dos gastos que eles vão ter nessa compra, nessa venda, conhecimento dos riscos também, né? E para evitar conflitos futuros, né? De quem deve pagar por essa perda aqui, ou quem vai pagar lá no local de entrega da mercadoria para essa mercadoria ser descarregada. Então, para evitar qualquer tipo de conflito desse tipo, já está no contrato essa atribuição de responsabilidade de vendedor e comprador através dos Incoterms. Aqui está falando, né, sobre o novo Incoterm, que é o DPU, que substitui o DAT em relação ao Incoterm de 2010, e que ele vai dizer que o vendedor tem que entregar a carga para o comprador, né? Então, a responsabilidade do vendedor aqui é até o momento que ele entrega a mercadoria para o comprador. Ele tem até a responsabilidade de descarregar, de arcar com os custos de descarregamento dessa mercadoria. Porém, ele não é obrigado a pagar o seguro da carga. Isso daí já fica a cargo do comprador, mas ele tem que pagar todo o transporte dessa carga. Tá? Essa é a principal diferença dos Incoterms 2020 para os 2010, que é a substituição do DAT pelo DPU. Quanto ao modal de transporte, os Incoterms podem ser divididos em dois grupos, que são o multimodal e o aquaviário. Né? O multimodal ele vai abranger ali diversos modais de transporte. O aquaviário são utilizados, logicamente, só para os transportes aquáticos, modais aquáticos, tanto marítimo como fluvial, né? Através dos mares, através dos rios, certo? E aqui a tabela dos Incoterms, os 11 Incoterms 2020, aqui fala, os Incoterms são siglas, né? Aqui tem o nome completo de cada Incoterm e o tipo de modal de transporte que ele para qual ele é utilizado. Mas não se preocupem aqui, está um pouco complicado de entender, mas na próxima aula nós vamos falar especificamente sobre cada um dos 11 tipos de Incoterms, certo? A gente vai entender o que significa cada um, para que cada um serve, né? Quais são os riscos que eles colocam para o vendedor, para o comprador, tudo isso vai ser esclarecido. O objetivo dessa foi justamente nós conhecermos os Incoterms e saber para que eles servem, qual a importância deles dentro do contrato de compra e venda de mercadoria. Próxima aula conheceremos cada um deles. Certo, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? E conto com vocês na próxima aula, ok? Obrigada.